Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você entende? A maioria de vocês, 50% de vocês, não entendem. Não siga-me a mim, siga a sua Bíblia. Tire a poeirada da sua Bíblia, estude e abra a sua Bíblia. Isto são palavras que eram muito conhecidas há mais de 30 anos atrás. Na verdade, no dia 16 de janeiro deste ano, de 2016, celebrou, digamos assim, o 30º aniversário do falecimento do ministro de Deus que usava essas palavras frequentemente. Você entende? Você entendeu o que eu estou a dizer? A maioria de vocês, mais de 50% de vocês, não entendem. E dizia isso à congregação da Igreja de Deus. Queridos irmãos, hoje eu quero que vocês venham a ter um conhecimento um bocadinho melhor acerca da história da Igreja de Deus nesta era do fim e, através disso, vos deixar convosco uma boa lição para aprendermos. Queridos irmãos, há cerca de, digamos assim, 80 anos atrás, à volta disso, Deus começou uma obra fantástica, a qual é representada pelo que lemos aqui em Mateus 24, versículo 14. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus 24, versículo 14. E diz assim: E será pregado este evangelho do reino de Deus. E será pregado este evangelho do reino de Deus por todo o mundo. Significando, está claro, irmãos, que não tinha sido pregado por muitos anos até essa altura. Porque diz assim, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não estava a ser pregado previamente. E então começou a ser pregado este evangelho do reino de Deus com muita força à volta do mundo, principalmente na língua inglesa. E também foi pregado em outras línguas, incluindo na portuguesa, em espanhol, em francês e em muitas outras. À volta do mundo, para testemunho a todas as nações. E, queridos irmãos, isso de facto aconteceu. Deus levantou um servente dele. Um servente dele. Que, irmãos, não estamos a dizer algo diferente do que foi um servente. Como houve muitos outros serventes de Deus. Esses serventes de Deus sabiam que depois deles falecerem ou saírem do caminho, haveria uma apostasia na Igreja. Vejam, por exemplo, o exemplo de Moisés. E vamos ver vários exemplos, não só de Moisés. Vejam, por exemplo, o exemplo de Moisés. Vejam aqui em Deuteronômio 31. Deuteronômio 31. Isto foi, Deuteronômio, como sabem, é quando a lei foi repetida de novo. E isto é ao fim daqueles 40 anos que estiveram no deserto, antes de Moisés morrer. Ele deixou, digamos assim, umas últimas instruções ao povo de Israel. Isso está descrito em Deuteronômio 31. E diz assim: E passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Só hoje
de idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar, já não tenho a energia, a força, a juventude como tinha. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor me disse, vais morrer aqui, não vais continuar. Os teus dias estás perto, tão perto, está perto da tua morte. E depois leiam um bocadinho mais adiante, no versículo 11. E então ele relembrou ao povo e disse ao povo, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus no lugar que este escolher. O lugar que escolheste. Nós também, por exemplo, quando observamos a festa, temos que ir ao lugar que o Senhor escolhe. Lerás esta lei diante de todo Israel. E por isso está a dizer, vocês vão ter que juntar o povo, como diz no versículo 12, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E, queridos irmãos, a instrução de Deus a nós não mudou hoje em dia. Temos que, cumprir as leis de Deus, as leis espirituais de Deus, que não mudam, que são eternas. A razão, versículo 13, é para que seus filhos, que não a souberam, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viver sobre a terra à qual ides, passando o Jordão para a possuir. Tens que ensinar aos filhos. E depois disse o Senhor a Moisés, vejam aqui no versículo 16, eis que estás para dormir com os teus pais. Deus disse a Moisés, olha, vais morrer daqui a pouco. E este povo se levantará. Vejam aqui a profecia. Este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai. E me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Moisés sabia que depois de ele morrer, o povo se desviaria e haveria uma apostasia. E, queridos irmãos, sempre que Deus trouxe à igreja, à congregação de Israel, sempre que trouxe um líder que, digamos assim, pôs a igreja direita, pôs o campo de Israel, neste caso a igreja, o campo de Israel espiritual, pôs isto direito, depois desse líder falecer, houve uma apostasia. E por isso é que o líder, nesta era, perto do fim, disse, você entende? Porque a maioria de vocês não entendem. Mais do que 50% de vocês não entendem. E isso era quando ele falava à própria congregação da Igreja de Deus, aos irmãos na Igreja de Deus. Continuando então a ler, vamos ler então no versículo 19. Escrevei para vós outros este cântico e ensinais aos filhos de Israel, pondo na boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Ele estava a dizer, vocês vão se desviar. Olha, façam uma canção para vocês se lembrarem, porque vai ser uma testemunha. Esta canção, quando vocês cantarem, vai lembrar que se desviaram. E vejam, por exemplo, no versículo 29. Diz assim, porque sei, isto é Moisés a dizer, porque sei, depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o à ira com as obras das vossas mãos. E, queridos irmãos, não é nada diferente hoje em dia. Não é nada diferente hoje em dia. Moisés sabia que o povo não obedeceria depois da morte dele.
A mesma coisa com Josué, que vamos ver um bocadinho mais tarde, neste sermão. A mesma coisa com Paulo. E a mesma coisa que aconteceu nos últimos 30 anos, depois do falecimento daquele homem que Deus levantou para pregar o Evangelho do Reino de Deus, para iniciar esta obra de testemunho a todas as nações, pregando o Evangelho do Reino, e depois viria o fim. E esse homem que Deus usou, não estou a pôr esse homem num pedestal, não estou a fazer uma idolatria acerca desse homem, sou simplesmente a reconhecer, como reconhecemos a Moisés, como reconhecemos os outros apóstolos e líderes que existiram na igreja durante estes milénios. E, queridos irmãos, este líder foi o Sr. Herbert W. Armstrong. Depois da morte dele, houve uma apostasia. Houve uma apostasia na igreja. Uma apostasia muito grande. Teria sido a grande apostasia. O ponto é que ele sabia que iria acontecer. E essa apostasia aconteceu na igreja. Sim, a igreja, durante a sua era, parecia estar espiritualmente forte. Mas o que se passava é que a igreja estava uniforme. Estava uniforme e as pessoas mal entenderam a uniformidade por um verdadeiro do significado. Mal entenderam isso pensando que isso era uma força espiritual ou uma unidade. Que não era. Era uma uniformidade. E assim, tirando esse líder que era dinâmico, a apostasia aconteceu. E o que se passa é que hoje em dia certas pessoas tentam seguir o homem. Tentam pensar que, olha, se eu estabelecer uma instituição, uma organização semelhante à dele, então estamos no caminho certo. Mas, queridos irmãos, nós não seguimos um homem. Nós seguimos a Deus. E por isso, nós, sim, honramos e respeitamos as pessoas idosas e essa pessoa que Deus usou, mas nós não o adoramos. Nem, por outro lado, nós nem o difamamos, como alguns o fazem. Queridos irmãos, o que é que Deus quer do povo? O que é que Deus quer do povo? Vejam, por exemplo, quando Deus deu os 10 mandamentos. Vejamos aqui quando ele releu, ou Moisés reescreveu pela segunda vez a lei, através, quando ele escreveu o livro de Deuteronômio, que, digamos assim, foi uma repetição da lei ao fim daqueles 40 anos no deserto. Vejamos então aqui no capítulo 5 do Deuteronômio, e vejamos aqui do versículo, digamos assim, do versículo 6 a 22, está ele a descrever aqui, ou a repetir, os 10 mandamentos. Repete os 10 mandamentos, entre o versículo 6 a 22 de Deuteronômio 5. E depois vejam no versículo 29. Diz assim o Senhor: quem dera que eles, isto é, os israelitas, tivessem tal coração. O que Deus quer? Quer um coração. Tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Porquê? Porquê? Para que bem lhes fosse, para o bem do povo, a eles e a seus filhos, para sempre. O que Deus está a dizer aqui é como ele desejava
que o povo tivesse esse coração de o seguir. E, queridos irmãos, foi exatamente como o Sr. Armstrong dizia. A maioria de vocês não entendem. Porque ele dizia, mais 50% de vocês não entendem. Ora, a história demonstra que ele estava a ser muito generoso. Porque, ao fim de contas, não foi 50% que não entendiam, foi cerca de 80% que não entendiam. E por isso, antes de falecer, o Sr. Armstrong disse ao Sr. Erendine, que é um membro da Igreja de Deus Unida, e que nos disse recentemente, e nos recordou, que nos últimos dias, antes do Sr. Armstrong falecer, ele disse ao Sr. Dean algumas coisas muito chocantes. Chocantes para o Sr. Dean. Ele disse, o Sr. Armstrong disse ao Sr. Dean, disse assim, antes de morrer, disse, depois de ele morrer, poucos anos depois, a Igreja vai parar de observar o sábado. Ele disse que pelo menos metade da Igreja deixaria a verdade. Que o colégio fecharia. E o Sr. Dean perguntou ao Sr. Armstrong, como é possível? Como é isso possível? Porque a Bíblia não muda. A Bíblia não muda só porque você morreu. Vejam em Deuteronômio 5, estamos aqui no 5º capítulo já, por isso vejam Deuteronômio 5, versículo 12 a 14. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Isto não muda. Não mudou. Com o falecimento de uma pessoa, não muda. Então o Sr. Armstrong respondeu ao Sr. Dean e disse, eu sei que vai acontecer porque está profetizado. Eu sei que isso vai acontecer porque está profetizado. Queridos irmãos, foi a mesma coisa que o Paulo disse. Vejam comigo aqui em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Em Atos, capítulo 20, vê-se aqui que Paulo estava a despedir dos presbíteros, isto é, dos anciãos, da igreja de Éfeso. E vejamos então aqui, no versículo 17, diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo disse, olha, venham todos para aqui. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, então ele explicou, vocês sabem como conduzir entre vós, servindo o Senhor. Vejam, por exemplo, o versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento. Queridos irmãos, temos que mudar a nossa maneira de viver e temos que obedecer às leis de Deus. Por isso é o arrependimento. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque só através da obra de redenção de Jesus Cristo é que podemos receber salvação. Mas temos que nos arrepender. São as duas, digamos assim, condições para o batismo. Arrependimento e fé. E depois vejam como Paulo continua aqui a descrever. No versículo 24 diz assim, porém a nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Qual é o Evangelho, a boa nova da graça de Deus? É que Jesus Cristo veio para dar a sua vida por nós de graça, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, amor divino
divino. E depois diz assim, no versículo 28. No versículo 28. Atendei por vós e todo o rebanho. Está ele a dizer aos anciões, tomem cuidado por vocês e tomem cuidado dos irmãos da igreja, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, sobre o rebanho, sobre os irmãos da igreja, o Espírito de Deus vos deu esta responsabilidade de serem ministros, de serem anciãos, com responsabilidade de cuidar deles. A qual, constitui bispos para pastoreares a igreja de Deus, para servires como pastor, debaixo do grande pastor que é Jesus Cristo. Estes irmãos da igreja de Deus, ele comprou com o seu próprio sangue. Ele redimiu com o seu próprio sangue, comprou de volta para a vida com o seu próprio sangue. Mas depois notem aqui no versículo 29, eu sei, disse Paulo, eu sei que depois da minha partida, isto é, depois de eu morrer, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eu sei que depois de eu morrer, vão aparecer entre vós, entre vocês, entre os vossos próprios ministros aqui na Igreja de Deus, vão aparecer ministros que vão ser lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho e que dentre vós mesmos, dentre os ministros aqui, entre vocês aqui em Efésio, e isto aconteceu também na história da era moderna, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Coisas pervertidas. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de mostrar com lágrimas a cada um. Por isso, mantenham-se fiéis. Paulo estava a dizer, depois de ele morrer, haveriam pessoas que seriam ministros da igreja, que estavam a penetrar, estavam a infiltrar a igreja como lobos vorazes, não poupando o rebanho com as suas ideias. Sim, só um bocadinho aqui, só um bocadinho aqui, só um bocadinho acolá. Mas, durante um período de tempo, introduziram heresias. A mesma coisa foi o que Pedro disse. Pedro disse, antes de morrer, disse o seguinte, leiam comigo se faz favor, segundo Pedro, vimos Moisés disse isso, Paulo disse isso, Pedro disse isso, vejam aqui, segundo Pedro, capítulo 2, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos ministros, os quais introduzirão dissimuladamente, isto é, enganando, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem, isto é, negarem o soberano Senhor que os resgatou, a ponto de negarem o soberano, aquele que é o nosso Salvador, que foi aquele por quem o Pai criou tudo, como agente do Pai, aquele que deu a sua vida para vir para a terra, veio para a terra para dar a sua vida por nós, que nos comprou de volta. Eles até negaram o próprio Jesus Cristo, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, isto é, desfazendo a lei de Deus. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. E por causa dessas pessoas, dizem mal
da verdade, dizem mal da Igreja de Deus. Queridos irmãos, não foi nada diferente nesta era moderna do que aconteceu no tempo de Moisés, do que Paulo profetizou, do que Pedro profetizou. Vejam também em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, quando nós nos reunirmos com Cristo, quando Ele voltar para a terra, então vamos ser reunidos com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse nós. Não sejam levados, seja por palavras, seja por carta, seja por que for, como se tivesse vindo de nós. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não sejam levados a dizer, olha, o dia do Senhor já chegou. Jesus Cristo já voltou à terra. Como alguns dizem hoje em dia. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E, queridos irmãos, isto tem sido repetido na história, tem havido apostasia. E na era moderna houve uma grande apostasia nos anos 1994-95. E depois também seja revelado o homem da iniquidade. Queridos irmãos, o que é que aconteceu? Aconteceu que, depois da morte do Sr. Armstrong, houve esta apostasia durante o período de 10 anos. E ao fim de 10 anos, o que é que aconteceu? Cerca de 10 anos. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que a organização, o grupo, que era a Igreja de Deus, esses ministros se infiltraram e causaram a Igreja de Deus a dizer, não precisam guardar o sábado. E aqueles que quiseram manter-se fiéis foram expulsos desta organização. E por isso, aqueles que ficaram na organização física, eles deixaram a verdade. Aqueles que foram expulsos, esses mantiveram-se fiéis à verdade. E foi uma coisa chocante que deixou as pessoas, nesse momento, assim um bocado tontas e confusas. Essas líderes que desviaram a igreja começaram a dizer, olha, você é um cristão 7 dias por semana, não é só ao sábado, você é um cristão 7 dias por semana. Queridos irmãos, sim, nós somos cristãos 7 dias por semana. E sim, Cristo também era cristão, digamos assim, 7 dias por semana. Mas ele ainda observou o sábado. E por isso, por causa destas heresias, deste engano, as pessoas engoliram isso, porque não entendiam a verdade. Porque não tinham tirado a poeira da Bíblia deles e não estavam a estudar a palavra de Deus. Não estavam, digamos assim, ligados ao Pai e ao Filho. Não estavam ligados a um homem, estavam a seguir um homem. E por isso, irmãos, nós olhamos para a história de Moisés, para a história de Josué, para a história de Paulo, para a história de Pedro e para a história, nesta era moderna, do que aconteceu à Igreja de Deus debaixo
quando estava debaixo da liderança do Sr. Herbert W. Armstrong, como estava debaixo de Moisés, como estava debaixo de Josué, como estava debaixo de Paulo, como estava debaixo de Pedro, que está claro, estava debaixo de Jesus Cristo, mas através desses homens que Deus usou e usa. E por isso, vemos, quando olhamos para a história, olhamos para a história para aprender uma lição, para andarmos para a frente, para marcharmos para a frente no caminho de Deus, porque a pessoa, o ser que seguimos, não é um homem, depois de morrer outros homens vêm e desviam, mas é Cristo. Ele é o nosso capitão. Ele é o nosso pastor. E isso é o que Cristo quer que nós façamos. É a mesma instrução que foi dada aos israelitas. Aos israelitas. Quando se encontraram à frente do Mar Vermelho e tinham a tropa egípcia nas costas, tinham um monte à esquerda e um monte à direita, a tropa egípcia atrás e à frente tinham o Mar Vermelho. O que é que Deus disse a eles? Vejam em Êxodos 14. Êxodos 14. Êxodo 14, versículo 13 a 15, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos. Tenham fé. Calma. Vamos para ver o livramento do Senhor. Vejam como Deus vos vai livrar desta situação que parece impossível. Temos a tropa atrás, temos montes à esquerda e à direita, temos o mar à frente, estamos encaixados. Mas vejam como Deus vos vai livrar. Diz assim, versículo 14: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Queridos irmãos, quem luta por nós é Deus. Não é nós que devemos tomar armas e lutar. Temos de ter fé e esperar por Deus, para Ele lutar por nós. E veja então no versículo 15. Disse assim: Disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem para a frente. Andem para a frente. Não olhem para trás como a mulher de Ló. Olhem para a frente e andem para a frente em fé. E foi o que aconteceu. E o mar se abriu. E eles fugiram pelo mar, que Deus abriu o mar. Vejam no versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Queridos irmãos, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja não para quando uma pessoa morre. A igreja continua a andar para a frente em fé. Moisés morreu e Josué continua a obra. Deus usa homens, usa pessoas. Vejam em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 5 a 9. Josué, capítulo 1, versículo 5 a 9. Diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Quando Deus chama um homem e usa esse homem, ninguém pode resistir a esse homem. Quando Deus chama um homem, não pode resistir a esse homem. Hoje em dia, não há um homem, mas Deus, através do seu Espírito, formou, digamos assim, um conselho, e através da guia do seu Espírito, nós seguimos a guia do Espírito de Deus a fazer a obra dele.
Diz assim: ninguém lhe poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob o juramento, prometia dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar da Bíblia. E tirar a poeirada da Bíblia, abrir a Bíblia e seguir a Bíblia. Não cesses de falar deste livro. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas anda para a frente, marcha, não pares, não olhes para o lado. Anda para a frente, tem coragem. Foi o que Abraão fez. Deus trabalhou por homens e Abraão andou para a frente, na direção que Deus lhe indicou. O Isaac, Deus trabalhou pelo Isaac. O Isaac andou para a frente em fé. Deus usou Jacó. Jacó andou para a frente. Deus usou Moisés. Moisés andou para a frente. Deus usou Josué. Josué andou para a frente. Deus usou Pedro. Pedro andou para a frente. Usou Paulo. Paulo andou para a frente. Usou os apóstolos e outros líderes da igreja que são históricos, que têm existido durante estes 2000 anos. Mas a obra de Deus continua. Sim, Deus usa homens, porque Ele tem um plano para a humanidade, para os homens. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Por que você nasceu? Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico dizendo qual é o seu destino. Explicando da Bíblia qual é a razão por que você nasceu. Você pode pedir esse estudo bíblico, pedir isso do nosso site. Qual é o propósito de Deus para nós? Porque você nasceu? Para sermos filhos e filhas dele, no reino de Deus, na família dele, no reino dele. Para sermos, ou para chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Vejam, por exemplo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler no versículo 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus pôs líderes, irmãos, pastores, anciãos, presbíteros, bispos, digamos assim, presbíteros, anciãos, como chamamos hoje em dia na Igreja de Deus. Pôs anciãos na Igreja de Deus. Porquê? Com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos. Isto é para ajudar os irmãos na Igreja a se aperfeiçoarem, a ficarem melhores pessoas. Para o desempenho do seu serviço, isto é para que todos nós aprendermos a ser serventes debaixo de Cristo. Porquê? Para a edificação do corpo de Cristo. Isto é para o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, ser edificada. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. À perfeita varonilidade, isto é, ao perfeito homem. À medida da estatura da plenitude de Cristo. O plano de Deus é de que nós venhamos a ter o caráter espiritual como Cristo tem. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, todas as ideias. Não precisa guardar isto, não precisa fazer aquilo, ou este, as coisas. Estão sempre aí a aparecer estas ideias, estas
pequenos desvios, mas que acabam por levar as pessoas em direções diferentes. Seja, você tem que usar um certo nome santo, só se adorar usando este nome é que você pode ser perfeito. Ou você tem que seguir um calendário diferente que eu inventei, ou que aquela pessoa inventa, ou coisa assim. E causam divisão na igreja. Se levados, diz assim, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento da doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Este raciocínio humano, esta inteligência, pensam assim, assado, cozido, frito, grelhado, pum! E desviam as pessoas da verdade de Deus. Queridos irmãos, temos que seguir a verdade em amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, todo o corpo, todo o membro da igreja. Um talvez seja um dedo, outro é uma medula, outro é isto, aquilo. Todos trabalham em conjunto. Efetua o seu próprio aumento, crescimento da igreja, para a edificação de si mesmo, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Deus, em amor e verdade. Queridos irmãos, este é o plano de Deus para a humanidade, para sermos filhos e filhas dele. Vejam em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isto é, até chegarem à medida da estatura completa de Cristo. Para nós sermos parte da família dele. Porque, ao fim de contas, é o que dizemos. Pai nosso, não é? Pai nosso. Ele é o nosso pai. É uma família. Ele é o nosso pai. É um novo nome que nos foi dado. Pai. É um relacionamento muito íntimo e especial. Vejam em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Começar a ler o versículo 1. 1 João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus. Somos gerados de novo como filhos pela semente do Pai. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Fomos gerados pelo Pai através da semente que é o Espírito Santo, que recebemos após o batismo pela unção das mãos. E ainda não se manifestou o que devemos ser. Porquê? Porque ainda não nascemos de novo. Nasceremos de novo durante a ressurreição. Então teremos esse corpo espiritual. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele, a Jesus Cristo. Teremos um corpo espiritual como Ele tem. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E então podemos vê-lo, Ele de facto, como Ele é. Vamos ser, temos de ter essa capacidade. Hoje em dia, como físicos, não podemos ver. E assim mesmo, essa pessoa se purifica. Todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Queridos irmãos, esse é o plano de Deus para a humanidade. Vejam, por exemplo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Está claro, o Pai é o nosso Salvador, mas o seu agente, por quem Ele faz estas coisas todas, é o Filho, é Jesus Cristo.
o qual transformará o nosso corpo de humilhação, deste corpo físico, para ser igual ao corpo da sua glória. Quando viermos a ser ressuscitados, teremos um corpo igual ao corpo de Cristo, com a glória que ele tem. Está claro, muito inferior, mas do mesmo género, do mesmo tipo. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si, todas as coisas. Queridos irmãos, vamos ser glorificados, tal como Jesus Cristo está glorificado, com o mesmo tipo ou género de glória. E por isso, porque Deus tem este plano, ele chama algum de nós hoje e outros chamará mais tarde. Mas ele tem um plano para você e para mim, se nós nos rendermos, nos submetermos a ele. Deus escolhe pessoas de acordo com as suas capacidades, seus talentos, os seus pontos fortes que têm. E, quando nos chama, não somos perfeitos. Mas temos que andar no caminho para virmos a ser perfeitos como ele é. Moisés, quando foi chamado, era um general da tropa egípcia. Ele estava a caminho para tomar controle sobre a Etiópia. E por isso aí sabemos que até há uma acusação contra ele, porque tinha uma mulher que era da Etiópia, porque durante esse período, para fazerem a paz, os da Etiópia deram a ele uma mulher. Mas Deus sabia as características fortes de Moisés, de ser um general, de saber conduzir o povo. As características que necessitava para ele conduzir o povo de Israel para sair do Egito. Mas Moisés não quis fazer esse papel, porque ele sabia que tinha que lutar contra a tropa, contra o país mais forte do mundo. Mas Deus trabalhou com ele, o tirou desse local, o pôs por 40 anos no deserto, o treinou de maneira até ele ser obediente e ter confiança em Deus, e depois o trouxe de volta. Isso é, Deus o treinou e o preparou, usando as partes fortes dele, e o treinou, deu treino adicional para ele depois poder cumprir a missão que Deus tinha para ele. Deus trabalha por homens. Veja, por exemplo, o caso de David. Tinha uma força, tinha uma certa características, pontos fortes, que matou o Golias. E Deus usou essa característica forte dele e deu certos talentos adicionais e habilidades e habilitações. Mas não quer dizer que David não tivesse erros, porque vocês sabem o pecado que fez com a Batseba. Mas tinha um coração segundo Deus e Deus trabalhou com ele, houve arrependimento, a caminho de vir a ser perfeito. O Abraão também não era perfeito. Cresceu em fé, conforme os anos passaram. Ele até mentiu acerca de quem era a sua esposa. Mas Deus trabalhou com isso e ele arrependeu-se e então depois veio a ser um homem forte de fé. Pedro também negou a Cristo 3 vezes, até o galo cantar. Mas Deus trabalha por homens, usando as suas partes fortes, embora sejam fracos e pecadores, e depois, através do arrependimento e de treino adicional, os leva no caminho certo. E, queridos irmãos, todos nós, Deus chamou você e eu, porque Deus vê que você tem certos pontos fortes que Ele quer usar. Mas agora você tem que se submeter, tem que se render a Ele, tem que se arrepender e seguir esse caminho até ao fim.
Por exemplo, vejam o caso de Paulo. Paulo tinha sido muito bem treinado. Vejam aqui em Atos capítulo 22. Atos capítulo 22. Diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Teve, digamos assim, a melhor educação, ambas, acerca dos romanos, e também a melhor educação possível acerca dos judeus. Estava bem educado, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo era um homem muito competente, tinha um bom entendimento, mas tinha certas fraquezas. E Deus o trouxe ao arrependimento e depois o usou, usando esses pontos fortes dele. E deu então certos talentos ou habilitações adicionais, certos dons, através do seu espírito, adicionais. Sim, Paulo, por causa disso, por causa das suas fraquezas, teve muitos testes. Tal como David teve muitos testes. Tal como Moisés teve muitos testes. Paulo também teve testes. Vejam aqui em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. É por isso estou a dizer que não adoramos o homem. O homem, Deus usa o homem, trabalha por homens, mas os homens às vezes são imperfeitos e precisam de ser treinados e corrigidos por Deus. Mas estão no caminho certo que Deus quer que eles sigam. E veja aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, começando a ler no versículo 23, veem como Paulo teve grandes dificuldades. Está a falar das pessoas que são falsos ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem no mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo teve as suas dificuldades. E todos os serventes de Deus têm certas dificuldades. Têm certas fraquezas, têm certas dificuldades. E Deus trabalha com eles. O Sr. Armstrong tinha certas coisas fortes. Ele era um homem que foi capaz de fazer anúncios e escrever de uma maneira simples, de maneira que as pessoas entendiam. Por isso é que a revista se chamava The Plain Truth, que foi traduzida para português debaixo do nome A Pura Verdade, mas a palavra pura não é uma boa tradução da palavra plain. Embora seja uma tradução válida, não traz o verdadeiro significado de plain. The plain truth, a verdade plain, quer dizer que é simples de ler e entender. É plain, é simples de ler e entender, porque está escrita de uma maneira que o povo entende. Não é de uma maneira sofisticada, usando palavras difíceis de entender, mas usando palavras fáceis para o povo entender. Por isso é que era a verdade posta de uma maneira que era fácil de entender. Isso é que se chamava the plain truth, a verdade de uma maneira simples de entender e prática, que as pessoas podem entender, embora tivesse sido traduzido para a pura verdade, que, de facto, também significa isso. Mas a intenção e a maneira que o Sr. Armstrong sempre escreveu coisas de uma maneira com linguagem que o povo entendia. Não foi com linguagem sofisticada, que você precisava um grau universitário e estar formado em lei para entender essas palavras. Não,
uma palavra que o povo entendia de uma maneira geral. O Sr. Armstrong também viveu por 14 anos de pobreza, por grandes testes, mas a sua intenção foi sempre de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Não estou a idolizar o homem, só estou a recordar e dar respeito a homens como respeitamos aos líderes que Deus usou. A sua esposa o confrontou, o Sr. Armstrong o confrontou acerca do sábado. E ele então aprendeu que o sábado era chave e foi um dos pontos principais que ele levou à verdade. O sábado semanal e depois os sábados anuais. Isto é, as festas do Senhor. E por isso, queridos irmãos, foi esse mesmo ponto pelo qual a apostasia veio. Foi o desafio à Igreja acerca do sábado. A Igreja de Deus Unida, por isso, escolheu guardar o sábado, em vez de negar o sábado. Escolheu guardar a lei de Deus. Alguns hoje em dia tentam, digamos assim, comercializar o Sr. Armstrong para levar pessoas a segui-los. A Igreja de Deus Unida não está a comercializar, não está a pôr o Sr. Armstrong num pedestal, mas está a ensinar a verdade de Deus, a qual o Sr. Armstrong também pregou. E isso é o plano de Deus, o reino do Evangelho de Deus. E por isso não é uma questão acerca de homens, não é uma questão acerca de quem é este senhor ou aquela pessoa que é outra pessoa. Não é acerca de mim ou de uma pessoa, mas é acerca do Evangelho do reino de Deus. Para pregar o Evangelho do reino de Deus, que foi o que Jesus Cristo pregou. Leiam comigo Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, 14 e 15. Diz assim: depois de João, isto é João Batista, ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, como está na Almeida Revista e Corrigida, dizendo: o tempo está a cumprir e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma vez mais, arrependimento e fé. Os dois pontos básicos, requisitos para o batismo. Arrependimento e fé. E, queridos irmãos, o Evangelho do reino de Deus e é o Evangelho que Jesus Cristo pregou. E isso inclui a decisão de escolher entre a vida e a morte. A decisão entre estas duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que é a árvore da morte. Ora, pessoas dizem: mas há muitas boas pessoas e más pessoas aí no mundo. Queridos irmãos, quando você fala acerca de há muito boas pessoas e más pessoas, estamos a falar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E estamos a dividir essa árvore ao meio. Queridos irmãos, não é isso que devemos fazer. É a árvore da vida contra a árvore do bem e do mal. E por isso, queridos irmãos, a lei espiritual de Deus, que é o que Deus nos diz, que é o caminho, que é o conhecimento do que é o bem e do mal, que é nos dado pela lei de Deus, que é a árvore da vida, isso não é deitado de fora. Essa lei espiritual é eterna. Parte dessa lei espiritual inclui o mandamento do sábado e a guarda dos dias santos de Deus, as festas dele, incluindo, está claro, os sábados anuais. As pessoas dizem: não, mas a lei de Deus não é necessário seguir. Queridos irmãos, então por que Deus veio e morreu? Se a lei de Deus não é necessária, porque ele diz: não, Jesus Cristo veio e morreu, por isso agora ele desfez com a lei. Então deixe-me fazer a pergunta: se ele podia desfazer com a lei, por que não fez isso antes de sofrer? Podia ter desfeito com a lei sem sofrer.
Queridos irmãos, parte do Evangelho do Reino de Deus inclui o Evangelho do que Jesus Cristo fez por nós, como nosso Redentor, pelo seu sacrifício, para nos salvar. Porque se deitamos de fora a lei, porque se rejeitamos isto, então a Páscoa é uma farsa. Pensem bem nisso. Pensem bem nisso. Queridos irmãos, a Páscoa não é uma farsa. A Páscoa representa o sacrifício de Jesus Cristo de dar a sua vida, o seu sangue por nós. E fez isso porque Deus não desfez a lei, porque Deus obedece à lei. Queridos irmãos, isso é um grande sacrifício que o agente pelo qual o Pai criou o mundo, ele mandou esse pelo qual ele, o Pai, criou o mundo através de Jesus Cristo, que é o Verbo, como lemos em João capítulo 1, no versículo 3, diz, pelo qual tudo foi criado. Vê-se aí em João capítulo 1, versículo 1, que fala acerca da existência de Jesus Cristo. No início, tinha um relacionamento com o Pai e que tinha uma identificação que era Deus com o Pai, que era esta família. E depois diz que ele se fez carne. E depois vocês leem em Filipenses capítulo 2, que não é um caso de roubo dele se chamar igual ao Pai, igual a Deus. Não é um roubo de identificação. Não, mas ele se humilhou e tomou a forma de homem, embora tinha a forma de Deus. Era do género de Deus e então tornou-se do género de homem, isto é, humanidade. E deu a sua vida por nós. Não só a sua vida física, mas a sua vida eterna. E por isso era necessário que o Pai tivesse no seu trono para ressuscitar o Filho, porque ele tinha morrido. Tinha morrido. E morreu por 3 dias e 3 noites. Então o Pai o ressuscitou. E por isso vê-se este plano de Deus que é fantástico. Por isso, queridos irmãos, nós dizemos a mesma coisa que o Sr. Armstrong dizia. Não acreditem em mim. Acreditem na Bíblia. Nós reconhecemos quem é o Deus deste mundo. Nós reconhecemos que temos que cuidar pelo que Deus nos ensinou. Nós reconhecemos que temos que servir a Deus. E não estamos a seguir a um homem. E vejam aqui, quando Josué, antes de morrer, disse aos israelitas, tal como Moisés deu uma mensagem aos israelitas antes de morrer. Vejam o que Josué disse aos israelitas antes de morrer. Isso está escrito em Josué, capítulo 24. Vejam aqui, Josué, capítulo 24. Vou começar a ler o versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem serveis. Isto é a árvore da vida ou a árvore da morte. Escolhem. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, escolhem. Vocês estão a servir estes deuses pagãos ou vão seguir o Senhor? Porque Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonaremos o Senhor. Não, nós nunca vamos abandonar Deus. Vamos seguir a Deus. Longe de nós abandonaremos o Senhor para servirmos outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus. Ele é que nos fez subir, blá, blá, blá. Palavras. E depois vejam o que eles disseram ao fim do versículo 19.
nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Um ponto importante aqui acerca da palavra também. Também. Sim, você pode ler como também, como o povo estava a dizer, tal como tu, Josué, vais servir a Deus, nós também vamos servir a Deus. Mas veja o sentido que Josué entendeu no versículo 19. Diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Como é que Josué podia dizer a eles: vocês não podem servir ao Senhor? Porque eles estavam a dizer: se nós também vamos servir ao Senhor, como vamos servir aos deuses falsos? Vamos sincretizar, vamos misturar a verdade com a mentira e vamos adorar ambos. E por isso é que eles disseram: nós também, além dos deuses falsos, também vamos servir ao Senhor. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, isto é, com sincretismo, misturando a verdade com a coisa falsa, como o mundo cristão hoje em dia mistura a verdade de Deus com mentira, tal como o Natal e outras interpretações pagãs. Não podem servir ao Senhor com sincretismo, porquanto Deus é santo, Deus é zeloso, não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Versículo 20 explica: se deixares o Senhor e servires a deuses estranhos, isto é, misturar o Senhor com deuses estranhos, não há meio caminho. Ou seguem a Deus, ou seguem a deuses estranhos, embora vocês disfarçam isto misturado e parecendo que estão a servir a Deus. Isso não vale para Deus. É o que Josué estava a dizer a eles. É o que Josué estava a dizer a eles. Vocês não podem misturar isto. Veja aqui no versículo 21. Diz assim: então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Então vejam no versículo 31. Diz assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Sim, eles serviram ao Senhor enquanto Josué viveu. E enquanto os seus líderes que sobreviveram depois de Josué estavam em existência, eles serviram a Deus. Mas quando esses líderes morreram, deixaram de servir a Deus, como a história é bem evidente que os israelitas se desviaram. Por isso a pergunta: você entende? Você entende? Você mantém-se fiel porque você tem uma conexão direta com Deus e com Jesus Cristo e não é através de homens? Você mantém-se fiel por causa desse relacionamento com Deus, o Pai, e com o Filho de Deus? Ou você não entende? Está como essa maioria de pessoas que não entende. Ou você, outra maneira, siga-me, diz Jesus Cristo. Siga a Bíblia. Siga Deus. Siga a palavra de Deus. Tira a poeirada da Bíblia e estuda a Bíblia. Você entende ou não? Nós temos que estar 100% dedicados a Deus até ao fim. Seja o fim quando nós morrermos, ou seja o fim quando Jesus Cristo vier. Qual deles seja primeiro, para você e para mim individualmente. Temos que estar 100% dedicados ou perseverar até ao fim. Por isso, honrem Deus e honrem a Jesus Cristo, o seu Filho.